O senhor John Textor, em depoimento a esta CPI, mencionou análise de vídeo feitas pela empresa Good Game, utilizando tecnologia da inteligência artificial para identificar suspeitas de manipulação de resultados. Por outro lado, temos a tecnologia do VAR, que é utilizada para analisar lances duvidosos sob o ponto de vista de regras do futebol. O senhor, como responsável pela operação de grandes competições esportivas, entende que o VAR também poderia auxiliar na identificação de suspeitas de manipulação? Como o senhor avalia essa situação, essas análises de vídeo com esse objetivo? Essa é a primeira pergunta que eu faço para o senhor Júlio Avelar. A CBF ela utiliza hoje a metodologia que é amplamente utilizada em todo o mundo, que são, na verdade, né, a metodologia de avaliação de desvio padrão em apostas, né? Então, essa é a metodologia que a Sport Radar utiliza e que é referência mundial, adotada pela FIFA, pela Conmebol, pelas mais variadas entidades desportivas mundo afora. Eu entendo que o uso da inteligência artificial como ferramenta, né, pode até ser uma metodologia a ser utilizada no futuro, mas eu desconheço, né, algum outro campeonato que utilize essa ferramenta, mas obviamente que se o VAR ou imagens do VAR, né, elas possam vir a ser utilizadas no futuro, né, como um recurso para analisar a possível manipulação de resultado, eu acho que isso daí o tempo vai dizer, mas eu desconheço também qualquer metodologia que use as imagens do VAR, né, com essa finalidade, né? E de toda forma, obviamente, eu acho que a CBF ela está disposta a utilizar qualquer ferramenta que seja referência no mundo para o combate à manipulação de resultados. O que tiver disponível de melhor, com métricas aprovadas mundialmente por órgãos reconhecidos, a CBF não deixará de utilizar. A CBF está desenvolvendo o passaporte do jogador, uma forma de monitorar as transferências de atletas que já estiveram envolvidos em suspeita de manipulação, de forma a impedir novas tentativas. A CBF já identificou algum atleta nessa situação? Alguma ação foi tomada em relação a esses atletas? A CBF planeja implementar alguma regra para impedir que atletas aliciados por organizações criminosas tenham livre trânsito no campeonato organizado pela CBF? Com relação ao passaporte, é um instrumento novo. A CBF, recentemente, no ano passado, firmou um convênio com o ministro Flávio Dino, quando estava ainda à frente do Ministério da Justiça. Firmou convênio também, a partir daí, com a Polícia Federal. E, nesse contexto, passamos a desenvolver esse passaporte do atleta, que é um documento sigiloso em que a CBF estabelece essa relação com as autoridades públicas, cabendo a elas conduzir essa investigação. Então, nesse contexto, presidente Cajuru, a CBF, o setor da unidade de integridade da CBF, analisa sempre o conjunto probatório, não analisa fatos isolados. E dentro desse conjunto probatório, ele encaminha esse material, todo o material que chega em tempo real a essas autoridades que vão definir como vão conduzir essas investigações. Eu quero deixar claro que as investigações competem às autoridades públicas. E o sistema penal brasileiro é muito claro. Ele tem um órgão investigativo, um órgão acusador, que é o Ministério Público e que pugna pela boa aplicação da lei, e um órgão julgador. São essas instituições que vão analisar e definir qual tipo de prova vale, qual o tipo de prova é relevante para instruir uma investigação e para instruir posteriormente possíveis ações penais. Dentro dessa pergunta que eu fiz ao senhor Eduardo, já teve algum
alguma situação de um jogador brasileiro foi suspenso pela CBF e ter jogado em outros países? E se sim, quais foram esses jogadores ou qual foi? Já ocorreram alguns casos e podemos, inclusive, sigilosamente encaminhar todos à presidência, como vamos encaminhar inúmeros outros materiais quando terminar por favor. a sessão.